Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez, nesse início de semana, certamente conduzidos pelo Senhor, porque por nós mesmos não estaríamos aqui, nem poderíamos estar aqui se não fosse através de Cristo Jesus, que nos permitiria e nos permite estar aqui. Vamos meditar no Salmo 40. O Salmo 40 é um salmo que finaliza, junto com o 41, o primeiro livro dos Salmos, o compêndio todo dos Salmos de Davi, dos mais salmistas, são 5 livros. E o livro número 1 é terminado pelo Salmo 40 e 41, que fala na confiança do homem, que espera no Senhor. E esse homem é recompensado por isso. Eu fiquei realmente em dúvida durante toda a semana se traria a exposição de todo o Salmo 40, com seus vários versículos, 17 versículos, 17 versos. Mas como eu vi que ia terminar meia-noite a pregação, então vamos na parte introdutória desse salmo, que fala exatamente do homem que espera no Senhor, e o Senhor responde, mas mesmo assim esse homem ele não é privado das provações futuras, mas diz que é mais benéfico, a recompensa vem por confiar no Senhor e não no conselho dos ímpios. Então é o fechamento de como diz o Salmo 1. Mas vamos, numa outra oportunidade eu continuo, e vamos nos deter então apenas nos 3 primeiros versos, que é a essência, a base de toda a construção do resto do Salmo de número 40. E os 3 primeiros versos dizem exatamente assim: esperei confiantemente no Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, e me pôs os lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Pai, a Tua palavra tem sido lida, nós temos adorado o Teu nome com cânticos, mas queremos e precisamos, necessitamos de ouvir a Tua voz, Pai. Eu preciso ouvir a Sua voz, não a minha própria voz, mas a voz do Senhor, através da palavra da profecia que está escrita no livro da profecia, Senhor. Fala conosco, transforma-nos conforme o Teu poder, Teu Espírito Santo, a Tua imagem, a Tua glória. Amém. Esse salmo fala da consequência de uma vida nova gerada pelo próprio Deus, uma nova vida. Quem não quer uma nova vida, não é verdade? Só que essa nova vida, o Salmo diz que ela é gerada somente a partir do próprio Deus, apesar do salmista confiar e esperar no Senhor. Somente Deus pode gerar. E o salmista, durante todo o Salmo 40, diz que é a bondade do Senhor, ele louva a bondade do Senhor em resgatar esse homem e trazer para ele não só o resgate e a purificação, mas firmar os passos dele. Então ele traz o homem transformado, a intervenção de Deus, a mudança interior que tem consequências exteriores. Isso parece um tanto óbvio, mas não é. Porque nenhuma mudança exterior é definitivamente mudança, ou de fato mudança, se não começar por dentro. E esse salmo exatamente, o salmista está esperando um resgate, a mão do Senhor, mas olha como o salmo inicia. É como se Deus estivesse falando, eu vou dar uma nova vida, vou resgatá-lo, vou cuidar de ti, das suas coisas, firmar os seus passos. Mas primeiro você precisa de algo. Que você parece que você não sabe o que precisa, mas você precisa. Então o salmo começa mostrando a intervenção de Deus. Então, no primeiro verso que diz, esperei confiantemente no Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu. O tema da mensagem que queremos trazer é o Senhor faz o que o Senhor faz a quem nele confia. Ou o que o Senhor faz a quem nele espera. Então a primeira coisa que o Senhor faz é ouvir. O que o Senhor faz? O Senhor ouve a todo aquele que nele espera. E por isso que o versículo inicia assim, esperei confiantemente no Senhor. Na verdade, no hebraico, não é exatamente, a tradução literal não seria
Esperei confiantemente. A tradução está certa, mas é uma maneira de nós entendermos no português. Porque no hebraico é esperei, esperei. Esperei, esperei no Senhor. Lógico que no português ficaria um pouco truncado. Mas no hebraico o salmista está dizendo assim, esperei, esperei no Senhor. Isso é exatamente isso, é uma espera confiante, contínua, constante. A repetição na língua hebraica significa exatamente a insistência do temporal, que você espera hoje, esperei, esperei novamente, esperei mais um dia, mais uma semana, um mês, ou seja, sem desistir, sem desanimar, confiantemente, apesar de todas as situações difíceis ao meu redor. Mas o que o salmista estava esperando? Na verdade, o salmista estava esperando que o Senhor o livrasse dos seus inimigos, os livrasse das provações, das tentações, dos problemas que estavam ao redor dele. Só que Deus fala o seguinte, para o salmista, antes de você ser liberto dos problemas que o mundo está te afligindo, os teus inimigos, os problemas, a lista de problemas que você tem, eu tenho que livrar você de você mesmo. Isso nós muitas vezes não entendemos, não cremos, não percebemos, como foi pregado até pela manhã pelo reverendo Alexandre. O problema começa em nós. O problema número 1 somos nós. Então, o salmista estava esperando confiantemente no Senhor. E mal ele sabia que o problema número 1 era causado por ele mesmo. E o salmista diz que ele se inclinou e foi ouvido pelo Senhor. Então, o que o Senhor faz em primeiro lugar? O Senhor ouve aquele que nele espera. Então, essa expressão diz da resposta do tempo determinado por Deus. O nosso afazer, a nossa ocupação, em primeiro lugar, é esperar no Senhor. E não pegar uma lista de problemas e fazer o checklist e tentar resolvê-los. Lógico, nós temos que resolvê-los mais a partir da resposta e da direção que o Senhor dá a nós. O que o salmista fez? Antes de resolver, que ele poderia resolver, que era um guerreiro, era rei, alguém de importância, de direção, de soluções, de poder, mas antes de tomar qualquer decisão, ele esperou no Senhor. O tempo determinado. E o verso 1 é impressionante também, porque o salmista diz que Deus se inclinou para mim e me ouviu. Aqui o salmista está recorrendo a uma figura, porque os salmos usam muito a linguagem poética, para nos explicar verdades espirituais. Essa figura de alguém que se inclinou e ouviu, é a figura do pai. Quando você vai falar com uma criança muito pequena, quem sabe disso deveria ou deve o quê? Se agachar para falar com a criança, olho a olho, para a criança não ficar, às vezes, temerosa de ver aquele homem gigante na sua frente. Então, humildemente, um pai ou alguém se agacha e fala com a criança mansamente. Essa é a figura que o salmista está escolhendo para dizer que Deus, ele esperou em Deus e Deus foi tão benevolente, tão bondoso, que esse salmo fala exatamente da bondade do Senhor, que ele se inclinou como um pai, e o salmista se coloca numa posição de uma criança. E ouviu, como a gente desce para ouvir o que a criança tem a dizer, aconselhá-la e ensinar a criança. É um trato, é uma frase que o salmista em hebraico põe num sentido de carinhoso. Isso nos remete quem? A Cristo, que nós vamos celebrar a ceia. Esse salmo sempre aponta grandemente para Cristo Jesus. E já nesse primeiro verso, a figura do pai e seu filho aponta para Cristo como? Ele desceu da sua glória. Não como juiz, não como alguém que veio castigar, mas desceu da sua glória sem precisar descer da sua glória. Imagine só. Mas como Pai amoroso, Cristo Jesus desce, se faz como um de nós, nos ouve, cura, traz libertação e traz a revelação plena do Senhor. Então Deus socorre a quem nele espera, como um pai. Então essa é a primeira
mensagem que o salmista nos traz. Esperar, esperar, esperar. Como diz no hebraico. Esperar, esperar, esperar no Senhor, o tempo que for. E ele vai agir como um juiz, como um carrasco, puxando a sua orelha? Não. Ele vai descer como um pai amoroso, humildemente, e ouvir-nos. E responder. Em segundo lugar, o que espera no Senhor? O Senhor o limpa, o Senhor o purifica. Aí é que está. Deus ouviu a Davi como um pai amoroso, mas todo pai aconselha, filho, ok, mas você também precisa disso, 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 o pai vai te ensinar o caminho. E aqui no verso 2, exatamente isso, que diz, tirou-me de um poço da perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre a rocha e firmou os passos. De repente o salmista está confuso. Ora, eu estou esperando tanto tempo pela salvação do Senhor, pela libertação, pela resolução dos meus inúmeros problemas, e o Senhor vem com essa. O Senhor ouve como pai, é verdade, mas agora me dá uns conselhos, uns puxão de orelha. Não era bem isso que eu queria ouvir do meu pai. Mas Deus estava ensinando que estava ouvindo a oração dele, mas precisava de algo. Filho, você precisa crescer, você precisa ser purificado. Então o Senhor vem e tira o homem, tira essa lama, esse pecado do homem. E mais, não tira só a sujeira, a lama do homem, mas tira o pecado, limpa-o. Não basta se afastar do mundo. Algumas religiões orientais, e até não orientais, né? Algumas erradamente ocidentais, pensam que para haver a purificação, não é Cristo que purifica. Você tem que se abster de tudo que é mundo. Então você vai morar no alto monte, como um monge evangélico. Já viu um monge evangélico? Não. Ou alguns que pensam assim, né? Quando a gente era jovem, e a gente ia muito em retiro e tal, quer ficar naquele retiro espiritual a vida toda, porque ali está tão bom, né? Não, realmente está bom, mas quer viver os 365 dias do ano assim, ou então numa vigília de oração, no monte, ou nos cultos, que seja sempre um domingo, né? Mas o Senhor, Jesus, orou que não os tirasse do mundo, mas os livrasse do mundo e estando no mundo. Porque isso seria alienação. A gente estaria alienado e não serviríamos de nada, não seríamos testemunhas de Cristo, se fôssemos alienados. E Deus não quer isso, quer que a gente esteja no mundo verdadeiramente em Cristo, e através de Cristo e por Cristo. A gente ouve umas bobagens. A internet é bom porque multiplica a quantidade de bobagem. Além das coisas boas, é claro. Alguns líderes cristãos, por questão de ética, a gente não pode citar aqui, dizem que é melhor que não fossem para a universidade, para a faculdade, não é verdade? Não. Que o jovem, para não se desviar, não deve ir para a universidade. Bom, então não precisa ir para o ensino médio também, nem para o primeiro grau, nem para lugar nenhum, fica em casa. Vai orar no monte. Então fica fazendo qualquer coisa alienado. Isso é uma bobagem, pregada por muitos cristãos, em extremos, e que com a noção obscura do que Deus fala, nada entendendo. Porque se a nossa vida espiritual, a nossa firmeza não estiver na rocha, não estiver firme em Cristo, não vai ser a universidade que vai fazer isso. Não vai ser o ambiente que vai nos desviar do alvo. Vai ser você mesmo, eu mesmo, no nosso interior pecaminoso, sem Cristo. Você pode ter no lugar que você estiver, com família cristã ou não. Não é o ambiente, somos nós o problema.
Mas Cristo falou que nós deveríamos ser luz do mundo, sal da terra, e não esconder a candeia de luz debaixo de uma cama, de algum lugar. A luz tem que iluminar e no alto, para que todos vejam. Porque Jesus ensinou em parábolas. E não se alienar do mundo. No dia que a faculdade, o emprego, afastar de Cristo, é porque, na verdade, nunca estivemos em Cristo. A educação que você recebeu de berço, de casa, ou na sua vida, na sua caminhada cristã, não foi educação de coisa nenhuma. Foi longe de Cristo, foi religiosidade apenas. E nós somos provados exatamente nesses ambientes. Como o salmista estava sendo provado pelas lutas que ele estava tendo naqueles dias. Pelos inimigos, pela perseguição, que o salmista queria ser livre dessas lutas e perseguições. E o Senhor livra, mas o salmista reconhece, no decorrer do Salmo 40, fala: Senhor, grato sou a Ti, porque o Senhor me livraste e firmaste os meus passos. Mas eu também estou orando para que a Tua bondade e misericórdia me mantenha assim com as lutas que ainda virão. Está mais no final do Salmo 40. O salmista já sabia que mais adiante viria mais guerra. Mas agora ele também já estava consciente que os passos dele estavam firmados na rocha. E não ia ser qualquer vento, ideologia, política, universidade, família, questões que ia afastá-lo do amor de Deus, como diz Romanos. Nenhum lugar é puro para os impuros. Nada é puro para os impuros. Sabe onde está escrito isso? Tito. A carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 1, versículo de 15, 1 e 15 de Tito, diz exatamente isso. Nada é puro para os impuros. Então você pode estar em qualquer ambiente, qualquer lugar, sendo puro, tem uma condição. Não sendo puro, não é um ambiente que vai ser fator de impureza. Pelo contrário, quando Israel saiu do Egito, os irmãos lembram das histórias, quando Israel sai do Egito, na caminhada pelo deserto, muitos ali ficam saudosistas. Estou aqui sofrendo no deserto com esse Moisés que está meio velhinho, gagá, e que saudade da comida do Egito, do mel, daquele gafanhotozinho assim recheado com Nutella. Eles tinham saído do Egito, mas o Egito não saiu do coração deles. Perceberam? Que começaram a murmurar anos e anos no deserto. Tanto que não entraram na terra prometida. De tanta murmuração. Aquela geração morreu no deserto, igual o inseto. Porque eles saíram do Egito, viram os milagres de Deus, da libertação, mas o coração deles estava ainda cheio de Egito por dentro. Entenderam como o problema não é o exterior, mas começa no interior, como diz o Salmo? Os costumes, os desejos, da grandiosidade. Imagine só, sair da metrópole mundial da época Egito para ficar aqui no meio do deserto. Eles não sabiam ainda que Deus estava mostrando algo maior para eles no futuro. Então, não basta tirar a lama, como diz aqui no versículo 2, né, que Deus purifica. Não basta tirar a lama, é necessário tirar o quê? O desejo pela lama. A pior dieta é esta, né? Você fazer uma dieta com desejo de comer uma coisa que você não pode comer. A oração aqui do salmista é: me purifica do pecado, mas me tira o desejo que eu tenho pelo pecado. Então não basta limpar, tem que tirar o desejo. Não basta lavar o porco, tem que deixar de ser porco. Não é verdade? Já viram dar banho em porco? É uma perda de tempo. Então que o Senhor nos faça deixar de ser porco. Os porquinho não entra no reino de Deus. Lógico que aqui é uma figura, não estou falando de porco ou animal, no sentido figurado, tá bem? E quando o salmista ele é purificado, limpo, para que ele não volte a cair, o mesmo versículo diz que ele é colocado num lugar seguro. E o lugar seguro aqui não é dizer, olha, você agora vai habitar num monte mais alto do planeta para você não ser contaminado. Não é isso. É outra figura que ele lança como a rocha.
firmou meus passos e colocou sobre uma rocha, diz o versículo 2. E essa rocha é uma figura de linguagem da poesia do Salmo, que traz segurança, fortaleza, alicerce, como uma casa edificada sobre a rocha, como Jesus fala. Uma cidade edificada sobre a rocha. Davi, quando foi construir a fortaleza de Davi, tem uma parte de Jerusalém, da grande cidade de Jerusalém, um dos montes é chamado a Fortaleza de Sião. Aquele monte estratégico, sobre esse alto monte tem o centro do governo dos reis. Foi colocado ali num dos montes estratégicos, uma fortaleza. Só que esse salmo recorre à figura da rocha. Agora estou sobre a rocha. Essa figura da rocha que o salmo usa está lá no Cântico de Moisés, em Deuteronômio 31, que esse é um outro tema, um outro momento. Mas Moisés faz um cântico em Deuteronômio 31, pouco antes de morrer, e a figura da rocha é lançada ali. Porque os antigos povos tinham o costume de esculpir diante das grandes montanhas e rochas as figuras dos seus deuses. E Deus fala, não tem escultura nenhuma, eu sou a rocha. Não fica olhando para as rochas desse mundo, nas grandes e belas esculturas que os povos antigos faziam. Eu sou a rocha de vocês. É assim que está o cântico de Moisés. E essa figura de Deus como a rocha vai passar por todo o Antigo ao Novo Testamento. Isaías, os Salmos, e até o próprio Jesus falou. Aquela rocha que foi profetizada desde Moisés, Isaías e Davi, sou eu, Cristo Jesus. E todo aquele que não está edificado sobre a rocha, perece, cai. Então, quando o Salmo fala disso, todo o povo que cantava esse salmo e ouvia essa palavra, entendia muito bem o que estava sendo dito. Cristo, a nossa rocha. Então, isso fala de constância na fé, finalmente. Então, Deus nos purifica, nos limpa o nosso interior, tirando o desejo e nos firma, ou seja, constância da fé. Não vai ser ambiente, trabalho, faculdade, universidade, pessoa A, B, C, que vai fazer você ser inconstante na sua fé. A inconstância da fé vem de nós mesmos, se não estivermos na rocha que é Cristo. O verso 3 diz, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão em quem? No Senhor, não em mim mesmo. Olha o ensinamento. Davi, você está esperando que eu livre você dos seus problemas. Mas, Davi, você primeiro tem que ser limpo, purificado, tirado o desejo disto. Em segundo lugar, você tem que, purificado, ser colocado sobre a rocha. Porque muitos, a partir disso, eu serei glorificado. Muitos verão e glorificarão o Senhor, e não a você mesmo. Porque a ideia aqui era que eu seja capaz de resolver meus próprios problemas, seja capaz de me autopurificar, de me autossantificar, de alto e alto. Ter o desejo de adoração. Por nós mesmos, nós não temos desejo de nada disso. Então, Deus estava ensinando para Davi que ele não consegue fazer nada sem o próprio Deus. Então, como eu disse, em primeiro lugar, o que o Senhor faz a quem nele confia, ou a quem nele espera? Em primeiro lugar, o Senhor ouve. Em segundo, o Senhor purifica. Terceiro, eu acabei de falar, o Senhor o sustenta, ou seja, firma os seus passos na rocha. Em quarto e último lugar, o Senhor é glorificado. Não nós seremos glorificados por a capacidade de fazermos tudo isso. Quando o salmista diz que pôs nos meus lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Esse novo cântico é a mesma palavra usada para novo nascimento que Jesus fala para Nicodemos em João 3. É necessário nascer novamente. O profeta Ezequiel também fala que receber um novo coração, um coração de carne. É a mesma palavra. Paulo fala sobre a nova criatura gerada
por Deus, pelo Espírito, pelo poder de Cristo. Então é novo nesse sentido. Não é novo de inovação, a música nova, uma conduta nova, algo que está na moda, uma liturgia nova, enfim. Não é novo de inovação, de marketing, de moderno. É novo de restauração. É aquela mesma coisa que aquele quadro caro, importante, que foi e antigo, que foi o quê? Restaurado por especialistas. É a mesma coisa que tem um alto valor, que foi restaurada por pessoas competentes. Quem é competente aqui? Só Cristo Jesus. Então é novo sentido, novo cântico, nova vida, novo coração. Então Deus está falando, Davi, você não precisa de uma nova vida morando numa outra condição, vivendo, mas você precisa de uma restauração interior. E esse novo cântico, essa nova adoração, não era uma igreja nova, como muitos buscam, né? Insatisfeitos, como até foi pregado hoje de manhã, tudo novo por insatisfação. É a mesma coisa renovada. É impressionante aqui como a música, inclusive, a oração de Davi, a oração dos salmistas, o fazer musical, a pregação da palavra é uma coisa só. É uma outra bobagem que a gente ouve bastante por aí, né? Que cântico é uma coisa e palavra é outra. Bom, se palavra é uma coisa e cântico é outra, então tem que tirar os cânticos da igreja, porque a teologia reformada diz que tudo está em torno da palavra. Até a música, até os cânticos. E aqui mostra que todos os salmos são palavras cantadas, o livro de Lamentações também, e muitos outros trechos da Bíblia. Só que essa palavra cantada, pregada através dos salmos, inclusive o Salmo 40, está nos ensinando que ela tem que ser renovada a partir do poder do próprio Cristo, do próprio Senhor Jesus, gerado por um novo coração, não uma música nova da moda. É simplesmente fruto dos lábios que confessam o seu nome, como diz Hebreus 13, 15. Fruto dos lábios que confessam o nome do Senhor, diante da perseguição que a igreja primitiva sofria, como relata as cartas. Essa é a ideia central. Só que conforme essa nova conduta, esse versículo 3 traz, Senhor, o Senhor me ouviu, em primeiro lugar. O Senhor me purificou, em segundo lugar. O Senhor colocou meus pés numa rocha, firmou os meus passos, em terceiro lugar. Agora sim, em quarto e último lugar, eu posso glorificá-lo. O Senhor é glorificado. Por quê? À medida que esses cânticos, à medida que a palavra é pregada, à medida que o testemunho, o que ele está falando aqui? Não é exatamente só de música, ele está falando que é gerado um testemunho vivo. Através de palavras, através de cultos, através de cerimoniais, através de música, de cântico, enfim. A questão central aqui não é a música, apesar de ser música, mas a questão central é que o salmista agora explode em adoração e em testemunho vivo na sua vida, a ponto de os estrangeiros, as outras nações, pessoas ímpias, até os que os perseguem, estão vendo uma mudança radical na vida dele. Esse é o ponto central. Então a situação exatamente não mudou. Os inimigos continuam sendo inimigos, a situação difícil continua existindo, mas a conduta do salmista que glorifica a Deus agora é visível a ponto de os que estão em volta dele reconhecerem que algo diferente aconteceu. E o Senhor é glorificado e o que acontece? Muitos virão e temerão e confiarão no Senhor. Ou seja, será glorificado. Muitos virão e verão essas coisas. Que coisas? A transformação da igreja. Por isso essa deve ser a nossa oração individual e a oração da igreja unida, que tem passado por várias lutas, mas também muitos crescimentos. Será que Deus tem visto a nossa vida como uma vida que glorifica a Deus? Pelas ações, seja
culto ou fora de culto, domingo ou fora do domingo, porque o Salmo está dizendo que a partir da intervenção de Deus, que purifica, limpa e firma os passos, a consequência natural, espiritualmente falando, até um contrassenso, né? Espiritualmente, naturalmente falando, é que o Senhor seja glorificado. Quer melhor marketing que isso? Quer melhor venda do que isso? Quando você vê uma coisa boa, você quer adquiri-la, porque ela é realmente boa, não é só propaganda enganosa. Então, o coração transformado aqui de alguém que não era mais uma propaganda enganosa. Esse é o benéfico contágio, né? É uma maneira benéfica de contagiar uns aos outros, não só de palavras e ações. O resto dos salmos, inclusive, vai falando sobre isto. Nos próximos versículos, Davi agradece e ora pela bondade de Deus, porque ele ouviu e esperou no Senhor, e não nos ricos. E Davi chega à conclusão: Senhor, não é sacrifícios o que o Senhor quer. Não são rituais. Aí você já está no versículo 6, 7, 8, 9 do mesmo salmo. Não são rituais, sacrifícios, coisas, mas obediência. Isso está lá no versículo 6, 7, 8 do Salmo 40. O Senhor quer um coração obediente. Mas se o coração obediente cultua o Senhor, mas também age em conformidade no seu dia a dia, em obediência. O grande pecado de Saul foi a desobediência. Ele quis fazer um culto, não quis? E Deus falou, rejeitou o culto de Saul. Caim e Abel. Um foi rejeitado, outro não. Porque Deus fala assim, Caim, se o seu coração fosse puro, de certo seria recebido. Mas seu coração estava impuro. Você quis oferecer um culto, um sacrifício com segundas intenções, um coração impuro. E ainda por cima, por inveja, ainda mata seu irmão. E Davi reconhece isso no Salmo, ao longo do Salmo 40. E também reconhece que o Senhor vai livrá-lo agora de todas as lutas que virão no futuro, porque ele está com a consciência que foi firmado seus passos. Então, irmãos, o que o Senhor faz a quem nele confia, ou a quem nele espera? O Senhor o ouve, como um pai que inclina, como Cristo desceu da sua glória. Em segundo lugar, o Senhor purifica. Mas purificação tem a ver limpeza e tirar o desejo de. Em terceiro lugar, o Senhor o sustenta. Coloca um lugar seguro, na rocha. Em último lugar, o Senhor é glorificado. O Senhor sendo glorificado, a igreja cresce naturalmente. Naturalmente, espiritualmente, melhor dizendo, né? Um natural espiritual. Que a nossa oração, como igreja, aqui plantada em São Paulo, seja essa, dia após dia. Temos que orar, temos que buscar como que Deus está conduzindo, é verdade, os seus líderes, mas cada um de nós. Se a igreja não cresce, é porque de repente não estamos confiando no Senhor. Se não cresce, é porque há pecado. Se não cresce, é porque nós não estamos buscando a glória de Deus. Nós não estamos firmados na rocha, e sim nas nossas estratégias e boas ideias. Então, essa seja a nossa oração. Nós vamos agora partir para a ceia com essa consciência, pedindo que Deus nos restaure e imprima isso em nós, porque isso não vem de nós, mas vem do Senhor. Vamos orar. Pai, que a Tua palavra seja pregada nos nossos corações também. Nós ouvimos a voz, nós ouvimos palavras, Pai, mas queremos de fato ouvir o Espírito Santo e a voz do Espírito Santo. E a maneira do Espírito Santo trabalhar em cada um de nós, dia após dia, esperando pacientemente nele, que ele, no devido tempo, Senhor, vai nos livrar das nossas angústias, vai nos livrar das nossas lutas, das nossas dúvidas, no seu tempo, vai firmar os nossos passos. E no final de tudo, o Senhor será glorificado e nós veremos a felicidade em Cristo Jesus. Nisso nós oramos, confiamos.
Agora, Pai, fala-nos também através da Santa Ceia do Senhor. Amém.